Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 João 1. Aleluia. Vou estar lendo do versículo 1 ao 10. Aleluia, Jesus. Aleluia. Amém? Diz assim: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, com respeito ao Verbo da vida, e a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido anunciamos também, a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. A nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. 5. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. E a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Amém? Podem se assentar. Aleluia. Enfim, puxando o gancho do diácono Tomás, vamos deixar de ser folha, né? Que nada mais é do que vamos deixar de ser só beleza e andarmos nas trevas, né? Vamos deixar de andar nas trevas, vamos ser luz. Por quê? Deus é luz. E nós levamos a palavra do Senhor, aonde quer que nós andamos por aí, nós levamos a palavra do Senhor. Então, nós temos que saber exatamente diferenciar luz e treva. Nós não podemos ser treva e levar luz. Ou nós não podemos ser luz e andar nas trevas. A não ser que o Senhor fale, vá lá, faça o que eu estou te mandando. Nós não podemos. Irmãos, nós, como igreja, num todo, a igreja, num todo, está passando por momentos difíceis. Como já foi falado, e a gente escuta por aí, os últimos dias eu tenho passado assim pelos canais, né, de internet, e eu tenho visto que está todo mundo falando que o tempo chegou. Coisa que não se ouvia
ouvia dizer: vai chegar o tempo, vai chegar o tempo. Hoje já estão dizendo: chegou o tempo, chegou o tempo, chegou o tempo. A igreja está... Outro dia eu escutei: a igreja está passando por uma peneira. Eu acho que todos aqueles que realmente seguem a palavra do Senhor, está na palavra do Senhor, eu digo palavra, eu não digo ser aquele crentão de aparência, não falo isso. Não falo isso. O Senhor não quer isso. O Senhor não quer esse tipo de aparência. O Senhor quer que nós andemos na luz, na palavra dEle. Independente do lugar onde você está, independente do lugar onde você mora, independente do lugar onde você trabalha, independente do lugar que você não faz nada, mas você tem que estar na luz. É como nós dizemos, nós temos que olhar para o céu, ou nós temos que olhar para o altar, porque nos últimos tempos nós estamos olhando à nossa volta, o movimento da nossa volta, à nossa volta. E a palavra do Senhor, ela é vida. É uma palavra que ela é desde o princípio. É o verbo, é a vida, é o fôlego de vida, é o pão da vida. Nós costumamos dizer isso. Mas nós, nos últimos tempos, nós não estamos parando para pensar que nós temos que ser também dessa vida. Nós temos que ser também essa vida. Porque a partir do momento que você leva a palavra do Senhor, você passa a ser vida. Você passa a ser luz. E a igreja está a passar, sim, por uma peneira, não é só essa, é várias. Ao redor do mundo, tem igrejas grandes se fechando. O porquê que muitas delas se fecham, de fato, mesmo? Porque muitas estão vivendo por aparência. Igrejas pequenas vivendo por aparência, igrejas grandes vivendo por aparências. E muitas vezes nós não paramos para pensar que realmente já chegou o tempo. É um tempo doloroso para a igreja, é um tempo doloroso para os membros da igreja, para os fiéis, é um tempo doloroso para aqueles que realmente andam nos caminhos do Senhor. O porquê que eu falo assim? Porque nós estamos vendo tantas coisas acontecer e nós estamos aqui trabalhando para o Senhor, nós queremos trabalhar para o Senhor, nós aceitamos trabalhar para o Senhor de coração mesmo, não só por obrigação, mas de coração, é o que mais sofre. Porque fica perdido, muitas vezes, sem saber para onde ir. E eu falo no modo geral. Muitas vezes a gente para pensar e fala: Senhor, e agora? O que eu vou fazer da minha vida? E o que o Senhor quer dizer para nós hoje é para a gente nunca esquecer que Ele é luz, que Ele é comunhão. A palavra dele mesmo diz que aonde está 2 ou 3, ali está. E muitas vezes nós estamos sozinhos na nossa casa, ali o Senhor também está. O que ele fala de 2 ou 3 é como nós estamos aqui hoje. Se formos contar, estamos em 6, 7, 8 com as crianças. Mas o Senhor está neste lugar. O Senhor não precisa de multidões para manifestar as maravilhas dele.
Porque as maravilhas do Senhor não é só para todos verem, mas também é individual. É para cada um de nós, individualmente. Deus é maravilhoso, porque se nós formos observar hoje, tudo que foi falado aqui é o que o Senhor está querendo pregar aqui. Tudo que foi falado aqui desde o começo é o que o Senhor está dizendo aqui. Nos louvores, na palavra de oferta, no louvor da harpa. O que o Senhor está dizendo? Vocês só têm que me adorar. Vocês só têm que louvar. Vocês só têm que orar. Vocês só têm que ensinar aos outros aquilo que eu estou ensinando para vocês. Isto é um meio de levar luz para aqueles que precisam. Através de nós. Na qual o Senhor nos ilumina para estar falando para outro. Isso é um meio de levar luz. Isso é um meio de comunhão com Deus. Comunhão com os irmãos. O que nós não podemos, jamais, em hipótese nenhuma, é perder a comunhão com Deus. Isso nós não podemos mesmo. A comunhão é a presença do Senhor na nossa vida. Estar em comunhão com o Senhor é estar com Deus presente na nossa vida. Hoje simplesmente será uma palavra simples que o Senhor vem dizer aos irmãos, para mim, porque Ele está querendo nos encorajar nesses últimos dias tão difíceis. É difícil para todo mundo. Com certeza está sendo difícil para o Senhor fazer isso. Mas o Senhor, como o Senhor mesmo já tem falado, Ele já vem peneirando, já tem algum tempo a sua igreja. E nós, mais uma vez, nós não estamos percebendo isso. Nós não vamos esperar o grande dia chegar para Ele passar uma peneira. Ele já vem passando a peneira. O grande dia chegar para Ele escolher é o final, é o último, é a última peneira. Nós estamos com aquela mentalidade de... A gente vem com essa mentalidade já há algum tempo de que nós vamos esperar o arrebatamento. Somente o arrebatamento. Mas não. Nós não podemos esquecer que o Senhor já vem. O Senhor já vem arrebatando alguns. E a gente acha que o Senhor só aconteceu algo com o cidadão. Não, o Senhor já veio. Já veio arrebatando. Já está arrebatando e cada vez mais está arrebatando. Agora Ele está peneirando o mundo, porque há chuvas por aí, destruindo tudo. Há guerras. Uma das guerras mais intensas, na qual todos esperávamos estar a acontecer, pode ficar pior, que isto está lá em Israel, né? Naquela faixa lá, em cima. Pode estourar um grande boom, gigante, mas já está a acontecer. É que ninguém fala, mas já está a acontecer. Não é anunciado para todo mundo, mas os irmãos já estão se guerreando. Já estão, como diz no mundo, já estão se pegando lá em cima. Mas isso não está sendo tão anunciado, a não ser aquele grande momento que aconteceu, que foi a invasão. Durante um tempo, mas o que está acontecendo agora? Jerusalém está lá, sendo destruída.
Do outro lado também. Eles estão num combate face a face. E é onde nós não podemos esquecer que nós também estamos num combate face a face com as trevas. Nós estamos num combate face a face com as trevas todos os dias. A igreja está num combate com as trevas todos os dias. A igreja está ficando vazia, não só essa, as outras também, todos os dias. Assim como o Senhor peneira, o inimigo leva. O Senhor peneira, o inimigo leva. E as pessoas não estão percebendo isso, que estão sendo levadas. As pessoas não percebem que elas estão sendo levadas aos poucos. Nós temos que nos santificar até na nossa palavra, no nosso falar, no nosso dia a dia. Santificação, irmãos, não é só jejuar, não. Santificação é falar. Santificação no ouvir. O que você está escutando? O que você está falando? Já pararam para pensar que santificação maior é essa? Porque normalmente nós jejuamos para algo. Nós santificamos no jejum para algo que buscamos. Não é assim que funciona? Eu vou jejuar hoje para o Senhor me dar capacidade para isso. Eu vou jejuar durante tanto tempo para o Senhor abrir as portas. Eu vou jejuar por alguns momentos, horas, para o Senhor me fortalecer. Mas e a santificação maior? Nós esquecemos. Que é o falar, que é o ouvir. E a comunhão com Deus, onde é que fica? Nos últimos tempos, nós, crentes, cristãos, estamos muito falhos nisso. Nós escutamos qualquer coisa, até os louvores, se nós formos parar para pensar. Nós temos que saber escolher muito bem os louvores. Porque também está deixando brecha para as coisas acontecer. Vocês já pararam também para pensar que antigamente, há alguns anos atrás, nós falávamos assim, nós vamos escolher louvores de adoração, nós vamos escolher louvores de alegria, vamos dizer assim, de festa, né? Vamos escolher um louvor para expulsar o inimigo. Tem as palavras certas, né, que me fugiu agora da memória, mas hoje em dia parece que não tem mais. E nós vamos buscar louvores de adoração, nós vamos para as antigas. Porque os louvores de hoje, não que são bons, não deixa de ser bons. Sim, são bons, são maravilhosos, mas nós temos que saber escolher. Eu não sei o que acontece hoje em dia. Vocês já pararam para pensar o que está acontecendo hoje em dia? Que está tudo muito festa? Os louvores é só festa. Os louvores é adoração em alguns para si mesmos. Para nós que cantamos. Para a gente que canta em casa. Mas e os louvores de adoração ao Senhor? E a comunhão com o Senhor, onde é que está? Onde é que está ficando? Porque, né? Está difícil. E com isso nós vamos pecando. Pecando sem perceber. Outras vezes percebendo. Por isso nós temos que santificar todos os dias. As nossas palavras, no nosso agir, no nosso ouvir. Nós temos que santificar todos os dias e reconhecer o pecado. Porque nós estamos pecando todos os dias. Até sem perceber, infelizmente. Infelizmente, estamos sendo induzidos ao longo do tempo, do caminhar, dessa última jornada da nossa vida, a pecar.
Muitas vezes é uma palavra mal falada, ou alguém interpreta alguma coisa na qual o outro não fez. E aí você julga sem saber se é verdade. Depois que fica sabendo, já pecou. Hoje em dia, é pessoas destruindo lares, assim, ó. Mas assim que eu falo, assim. Bastou falar uma coisa fora do contexto. Pronto, já desandou o lar da pessoa. Até a pessoa se recuperar e perceber que aquilo não é verdade e correr atrás é um longo caminho. Tudo já foi destruído. Uma família inteira. Amigos. Muitas vezes interpretamos o que o outro está dizendo de forma errada. A nossa comunhão com os irmãos, infelizmente, vou dizer assim, parece que está indo por água abaixo. Está cada vez ficando mais difícil, porque é cada um querendo viver a sua vida por si com Deus, da forma que acha que é correto. Não, não é assim que funciona. Nós temos que ver o que é correto com Deus, não o que eu acho que é correto. Eu posso achar que está tudo errado à minha volta, mas a minha vida tem que estar com Deus, correta. Mas ao fim disso, o Senhor sempre é luz. Só que muitas vezes nós percebemos a luz muito tarde. Muitas vezes, antes de percebermos a luz, nós mentimos. Nós fazemos o Senhor de mentiroso. Nas nossas ações. O porquê que eu falo nós fazemos o Senhor de mentiroso? Parece que é esquisito isso, né? Mas não é. Porque muitas vezes nós profetizamos algo que não acontece agora, no já, mas vai acontecer daqui 20 anos. E aí o que acontece? Quem está de fora olha e fala, não aconteceu nada. Isso já é fazer o Senhor de mentiroso. Porque nós não devemos julgar a profecia, mas sim o profeta. Muitas vezes nós julgamos a profecia. Não vai acontecer. Não aconteceu até hoje. Antes de eu vir embora para cá, eu escutei da minha tia. Porque eu sempre falava assim, ela perguntava para mim, e aí, vai ver sua mãe? Minha mãe já morava cá. Vai encontrar com a tua mãe? Vou sim, quem sabe um dia. Estou me preparando. Aí passou um tempo, eu comecei a falar, estou me preparando, mas eu nunca ia. Claro, né? Ela estava me vendo ali todas as vezes. Estou me preparando. Um belo dia, eu com a minha passagem na mão, conversei com ela na sexta-feira. Ela virou para mim e falou assim, por telefone, você não vai nada. Você só vem falando que vai e nunca foi. Aquilo me chocou. Porque eu sei escutar da sua tia isso. É esquisito, né? A gente escuta dos outros normalmente. Mas a tia, uma tia que você ainda estima muito. Aí eu olhei e falei, Jesus. Mas essa que eu tenho que passar. Mas tá bom, glória a Jesus. Aí levantei. Sozinho, levantei eu com o telefone aqui, assim, levantei a passagem, assim, falei, segunda-feira eu estou embarcando, eu quero ver. E embarquei. Só fui dar notícia para a família no Brasil, lá em outra cidade, que eu morava no Paraná, 3 dias depois que eu estava aqui. Porque aí eu sumi no mapa, liguei para minha avó e falei, vó, eu estou ligando para dizer o seguinte, eu estou em Portugal. O quê, minha filha? Minha filha, como é que você pensa, né? Mas aí no final da frase, de toda aquela
Porque aí ela caiu em si do tipo, o seguinte, nunca mais vou ver minha neta. E foi fato. 1 ano e tal depois, ela faleceu. Mas a última palavrinha que ela me disse foi, minha filha, minha filha, glória a Deus, se a gente não se vê na terra, a gente se vê no céu. Amém? Para mim, fechou. Então, eu levo sempre isso comigo. Eu tento me santificar, é difícil? Claro. Tento me santificar todos os dias. Por quê? Porque eu tenho aquela frase na minha mente, não só encontrar com o Senhor, que é a melhor delas, mas um dia eu irei encontrar com a minha avó. Isso é a melhor coisa, isso é a luz. Sabe aquela luz no fim do túnel? Essa é a luz do fim do túnel. Para alguns encontrar família, para outros encontrar Jesus. Irmãos, nós não podemos esquecer que a nossa vida com Deus é individual. E isso nós estamos esquecendo. O que nós estamos querendo fazer? Carregar a família toda nas costas para Jesus. E não é assim que funciona. Você tem que se fortalecer, você tem que estar com Jesus, você tem que andar na luz, você tem que estar em comunhão com Deus para você poder levar quem quer ir para Jesus. Porque também não é forçado. E hoje em dia, para nós crescidos, o que é mais fácil é as crianças nós trazermos para Deus. Nós não podemos, hoje em dia, esquecer que essa geração delas já está fadada. Já está, não vai ficar, já está. Para você ter uma ideia do tão terrível que está, ontem aconteceu um fato com a Heloísa. Ela estava vendo os vídeos pelo YouTube e vai passando. E conforme ela vai passando, vai aparecendo. Apareceu algo que para nós é simples. O jeito dela falar é simples. Teve uma hora que eu dei uma vista do olho assim, passei, olhei, eu vi umas largatinhas. Sabe aquelas largatas de fogo que a gente diz no Brasil, que é toda peludinha, que queima? Eu vi umas coisinhas assim, mas para ela aquilo foi terrível. E eu não sei o porquê. Ela viu algo que eu não vi. Pensa numa criança que grudou em mim com as pernas aqui, não queria soltar. Ela me apertava tanto que eu já estava ficando com falta de ar. Ela me apertava tanto, ela gritava e não queria sentar na cama, porque tinha algo na cama. Olha o que mexeu com as crianças. Olha o que mexeu com a mente dela. Aí eu te pergunto, é um vídeo simples? Para nós pode ter sido. Mas ela viu algo na qual nós não vimos. E eu digo espiritualmente. Foi complicadíssimo. Ontem eu tive que chamar o pai dela para ver se acalmava. Porque eu encostava ela na cama, ela gritava. E quando eu percebi que aquilo não era normal, eu comecei a repreender. Sangue de Jesus tem poder. Por quê? Aí eu encostava com ela na cama, ela gritava. E eu comecei a forçá-la a ficar na cama. Para ela perceber que não tinha nada. Para ela foi ruim? Foi. Eu ter forçado? Foi. Mas eu tinha que mostrar a ela que não havia nada na cama. O pai dela chegou, colocou ela no colo, começou a acalentar e ela começou a falar. Só que o jeito que ela falou foi apavorante. Num vídeo simples. Que eu olhei achando que ela estava passando normal. Só que a curiosidade dela foi tão grande, aquilo puxou, atraiu e fez com que ela enxergasse. E o que está acontecendo com as nossas crianças? É isso. Elas estão sendo atraídas a coisas que não são de Deus. Independente se é um telefone, se é uma internet, mas elas estão sendo atraídas
a não estar mais na comunhão com Deus. E realmente, nós pais, temos que cuidar muito. Nós temos que estar na presença do Senhor, estar em comunhão com o Senhor por causa deles. Porque eles é a única pessoa na qual nós podemos carregar. Ainda carregar. Mesmo que ao longo do tempo eles venham alguns se desviarem. Mas é os únicos que nós podemos deixar um legado do Senhor. Porque já está tudo fadado. E nós temos que levar essa luz. Não só para os crescidos, os crentes velhos, porque, não sei se vocês já repararam, mas nos últimos tempos nós estamos pregando para crente, porque o que tem de crente desviado, o que tem de crente que não quer saber de Jesus, o que tem de crente que já virou para outro lado, que antes era crente, hoje é macumbeiro. E os macumbeiros estão virando crente. Está tudo invertido. Antes, o que tinha que ser? Macumbeiro virar crente. Essa é a regra. Essa é a lógica. Nós temos que ajudá-los a enxergar a luz, nós temos que ajudá-los a estar em comunhão com Deus. Nós temos que ajudá-los a confessar os seus pecados todos os dias. E nos últimos tempos nós não estamos conseguindo, nós estamos falhando. Mas o Senhor tem anunciado muito e muitas vezes que chegou a hora do mundo ser chacoalhado. E não é só a terra, porque ela já está sendo chacoalhada por aí. No Brasil, então, nem se fala. Tanto em enchente, quanto em terremotos, no Brasil com terremotos. Mal a gente sentia quando eu morava lá em Rondônia, porque no Chile tremia. Alguns sentiam mais, outros não. Mas falar que o Brasil está sendo chacoalhado, está tendo terremoto, epicentro no Brasil, era meio esquisito um tempo atrás, não é? Apesar que no Brasil há muitos vulcões já que a gente nem sabe mais de onde tem. O Rio de Janeiro tem, Minas Gerais tem, para todo lado tem. Mas a gente nunca imaginou isso. Porque o Brasil até então era intocável. Hoje em dia já não é mais intocável. Pelo contrário. O Brasil antes era considerado avivado na fé no Senhor. Só que ele foi deixando. Está cheio de crente, mas ele está deixando. Nós estamos deixando a luz. Nós estamos caminhando, falando da palavra do Senhor, levando a palavra do Senhor, mas nós estamos deixando a luz para trás. Estamos deixando. Até que o Senhor, nesses últimos tempos, já falou, chega. Chega. Vamos fazer esse povo acordar. O Brasil já não é mais aquele avivado. O Brasil, ele celebra ao Senhor do jeito que quer. É festa. É só festa. Louvores, louvorzão. É bom? É. Mas não pode ser só isso. Nós estamos, muitas vezes, deixando de falar do Senhor para cantar. Se nós formos parar para pensar no tempo de Jesus, eu acho que não tinha assim esses... Acho eu, isso sou eu falando, mas o Senhor não tinha essa regra. Vou cantar, vou abrir uma palavrinha, Não, o Senhor sentava e falava. E quem sentava não se cansava de escutar. Hoje em dia nós cansamos de escutar meia hora, 40, 1 hora.
da dor aqui, da dor ali. Eu falo também de mim, que eu também, às vezes, estou... Vai baixando, parece que vai baixando a pressão, vai dando aquela canseira. Nós estamos cansados de escutar a palavra do Senhor, infelizmente, mas nós não podemos deixar a peteca cair. O Senhor, Ele veio hoje abrir os meus olhos, abrir o seu olho, abrir a sua mente, abrir a visão, porque muitas vezes nós enxergamos, nós vemos, mas não enxergamos. Nós temos que pedir ao Senhor discernimento de espírito. É o que mais nós temos que usar nesses últimos tempos, e nós nunca pedimos isso. Nós pedimos para falar em línguas, nós pedimos para enxergar, nós pedimos... Só que também quando a gente pede para enxergar, a gente enxerga de tudo. A gente não pode reclamar, viu? Porque também enxerga até o que não deve. Mas nós temos que, nos últimos tempos, pedir cada vez mais ao Senhor discernimento de espírito. Porque a igreja hoje, ela anda, infelizmente, vou dizer assim, pode parecer um pouco esquisito o que eu vou falar, mas algumas igrejas estão andando de braço dado com as trevas. O que se ouve falar de pastor endemoniado, os irmãos, obreiros endemoniados. E nós esquecemos que o inimigo também prega, porque ele conhece a palavra. O inimigo também canta, rodopia, sapateia e fala em línguas. E muitas das vezes nós estamos dando glória sem saber o que está acontecendo. Por isso que nos últimos tempos a igreja está vindo cada vez mais abaixo, perdendo a luz. Perdendo a luz. Porque o inimigo, as trevas, está tomando conta da igreja. Porque nós não... Aqueles ainda que têm discernimento de espírito, falam, opas, ainda existe. Tem. Existe. Muitas pessoas ainda têm discernimento de espírito. Mas a grande maioria, principalmente os jovens, não tem. Não tem. E muitas vezes até nós falhamos. Tem coisas que a gente olha, eu falo de mim agora, tem coisas que eu olho e falo, ops, tem alguma coisa ali. Aí eu vou tentar descobrir se está certo ou se está errado. Mas sabe aquela intuição? É isso. Muitas vezes eu não consigo interpretar direto se está certo ou se está errado. Eu tenho que dar um... Ups, espera lá. Você tem que afastar para você enxergar direito, aí você volta. Isso sou eu. Só que muitas vezes tem coisa que passa que eu nem vejo. E estou aqui, ó, dando glória. Isso também acontece comigo, acontece com os irmãos. Pode ter certeza. Só que o Senhor vem trazer para nós hoje isso. Mais discernimento de espírito. Mais luz. Porque a partir do momento que você está mais em comunhão com o Senhor e santifica mais a sua vida nestas coisas, você começa a perceber e enxergar o que está certo e o que está errado. O que o Senhor está querendo dizer para mim e para você hoje? Vamos buscar mais discernimento de espírito. Porque a partir do momento que você busca mais o discernimento de espírito na palavra,
não é só pedir o discernimento, mas também na palavra, você automaticamente vai começar a perceber o que é certo e o que é errado. O Senhor está trazendo para mim e para você hoje o seguinte: não saia da luz. Não importa onde nós vamos. Não importa para onde vamos. Não importa se as portas fecham. Não importa se outra porta se abre ou se permanece. Não importa se está 2 ou 3. Não importa se eu estou aqui sozinha falando. O que não pode é faltar a luz. O que não pode é faltar a comunhão com Deus. Estar na comunhão com Deus, automaticamente você é fiel ao Senhor. Você obedece ao Senhor. E nos últimos tempos está acontecendo a desobediência muito grande no Senhor. Muitas vezes nós estamos deixando o momento à nossa volta acontecer e vir a ficar maior na nossa vida do que a presença do Senhor. Aquela velha frase que a gente fala, eu tenho que olhar para o altar. Essa é a hora de funcionar. Porque é fácil a gente falar, eu tenho que olhar para o altar quando a igreja está cheia. Aí é confusão aqui, confusão ali, e bicho pega, né? Nos bastidores, muitas vezes. Acontece, porque são pessoas diferentes. Mas é nessa hora que a gente olha, não tem ninguém. É nessa hora que nós temos que olhar para o altar. É nessa hora que nós temos que buscar essa luz. E o altar que eu digo não é o altar de madeira, não. É o altar do Senhor. É o Senhor. E nós estamos deixando o Senhor de lado. Eu tenho certeza que quando nós estamos mais achegados ao Senhor, as coisas às vezes saem fora do lugar, tudo muda. Mas se você parar para pensar, sua vida mudou também para coisa boa. É desgastante. Gente, não é fácil. Andar com o Senhor não é fácil. É difícil. Já era nos tempos de Jesus, imagina agora. Agora, você já imaginou se nós vivêssemos lá naquele tempo, né, onde cabeças rolavam? A gente era queimado. A gente era chicoteado, cuspido. A gente passava, laranja voava, porque éramos crentes. Hoje em dia nós temos olhares. Hoje em dia nós temos um fala daqui, outro fala dali. Hoje em dia, um pregador falou uma coisa que eu não gostei e saí fora. Hoje em dia são coisas assim que acontecem. Mas nós estamos deixando o Senhor e olhando para o homem. Nós estamos muitas vezes prestando atenção no que o homem fala, no que o homem faz, o jeito que ele anda, como é que ele vive a vida, e nós estamos deixando o Senhor. Nós estamos deixando a luz, a presença, nós estamos deixando a comunhão. Se você for parar para pensar, é a mesma coisa, só muda as palavras. Presença, comunhão, eu tenho que ser fruto, tenho que dar fruto. É a mesma coisa. São só em momentos diferentes, são faladas palavras diferentes, que encaixam naquele momento que está sendo lido ou falado.
mas tudo se reflete a Deus. Tudo é Deus. Na qual Ele deu o seu único filho para morrer por mim e por você, para que um dia eu tivesse a chance de dizer sim ou não. De escolha. Mas Ele sempre está torcendo, vamos dizer assim, simplificando, para que nós venhamos a aceitá-lo. Sabe aquela torcida que fica ali, esperando você falar qualquer coisa? Pronto, é isso. Ele vem ao longo do tempo nos ensinando para que nós possamos ensinar outras pessoas. Nós temos que ensinar outras pessoas. Só que também há pessoas que não querem. Sabe aquela que você fica batendo na tecla? Muitas vezes está dentro da igreja e você bate, bate, bate. Chega uma hora, o Senhor olha assim e fala, até quando você vai bater? Você não vai deixar ele comigo, não. Mas aí você fica ali. Isso significa pedir misericórdia. Muitas vezes nós estamos pedindo misericórdia para alguém de dentro da igreja que conhece a palavra do Senhor, que conhece a luz, que conhece o caminho, conhece o pão da vida, que sabe que o Senhor é o Rei dos Reis, mas não quer saber. Só que o Senhor muitas vezes está pedindo só uma coisa, que você vire e fale, deixa comigo. Porque tem pessoas, isso também eu falo de mim, porque eu também fui trazida assim, que algumas vezes eu escutava, Senhor, o Senhor. Quando eu aceitei Jesus, foi muito esquisito. Eu cheguei numa igreja assim, sabe aquele momento que você está passando desesperada, que você não sabe para onde vai? Apesar de eu conhecer a palavra, porque eu ia na igreja com a minha avó, ela que veio plantando a sementinha. Mas eu estava num momento assim, eu era mesmo, a minha família toda gosta de festa, gosta de beber muito. E eu não era católica, não era crente, não era nada. Mas se perguntasse para mim o que eu era, eu falava que era católica. Hoje em dia é o que mais tem. Hoje em dia é só o que tem. Católico não vai na igreja. Não que é ruim, mas católico não vai na igreja. E diz que é católico. Mas eu ia mesmo para encontrar as minhas amigas, que era o ponto da cidade, a praça da igreja. Ali em volta é cheio de lanchonete, pronto, para mim era fácil. Elas iam porque os pais iam e eu ia sozinha para poder encontrar elas. Era simples assim. Só que quando eu estava morando na capital, isso lá em Rondônia, morava só, foi na época que meus pais se separaram e toda aquela confusão toda, eu falei, agora eu vou ter que me virar. Minha mãe costureira não podia sustentar 2 pessoas, 3 com ela. Minha irmã mais nova, eu falei, 17 anos, eu falei, agora eu vou ter que me virar. Arrumei um trabalho. Já tinha arrumado um na minha cidade, mas durou pouco tempo. Depois eu fui para a capital. Chegando lá, eu estava naquele desespero. Minha mãe já era crente. Também por desespero, porque tinha separado do meu pai. O mundo caiu, correu para a igreja. Normalmente é assim que funciona. É o primeiro encontro com Deus. E eu fui. Me convidaram, eu rejeitando. Um belo dia eu falei, eu vou. Cheguei à igreja cheia. Não tinha lugar. Sentei no último banco. Aí o pastor fez o apelo. A igreja não era grande, era pequena, um tamanho assim, dessa, mas estava muito cheia.
E aí o Senhor e o pastor falando, foi 1, foi 2, foi 3, e o pastor virou e falou, ainda falta alguém. E eu baixei a cabeça, porque a gente abaixa a cabeça, porque sabe que se a gente olhar, pronto, já era. Acabou. Gente, no que eu baixei a cabeça, é sério, eu sinto o tapa até hoje. Eu ganhei um tapa nas minhas costas. O anjo do Senhor me deu um tapa, me empurrou para frente, assim, ó. Quando eu fiquei cega, quando eu voltei a enxergar, eu estava lá na frente. E eu brinco hoje que eu sinto tapa até hoje, porque foi verdade. Porque eu acho que ele falou assim, é hoje ou nunca, né? Vai. E eu fui empurrada. E aí, com o passar do tempo, eu comecei a perceber o porquê que eu fui para o Senhor. Porque aí, DN, coisas que aconteceram na minha vida. Ali mesmo, naquele lugar, que eu já contei aqui, que já não era para mim estar aqui. Mas o Senhor, o que Ele quer? O Senhor, Ele quer que você ande na presença. Porque o Senhor tem algo na sua vida, na minha vida. Por isso, muitas vezes, nós levamos um tapa do Senhor. Nós levamos um tapa daqui, um tapa dali, e o Senhor vai nos colocando no lugar certo. Para que nós venhamos a dizer da luz dEle. Nós venhamos a dizer aos outros da palavra dEle. Porque cantar somente, louvar somente, é fácil. Chega aqui, irmão, vamos cantar esse hino. É super fácil. Mas a partir do momento que você está cantando, você está louvando, isso eu estou falando só do cantar, algo mais simples. Mas a partir do momento que nós estamos cantando, nós estamos louvando, nem sempre estamos na presença do Senhor. O louvor está lindo, mas eu nem queria estar aqui. Ou estou aqui, mas não estou aqui. O Senhor hoje veio falar para mim e para você, não esquecer. Nós não podemos esquecer que nós temos que andar na presença dEle o tempo inteiro. Quer seja no trabalho, quer seja numa festa com os amigos. Até numa festa com os amigos nós também temos que estar com o Senhor. Porque nós vivemos no mundo, nós temos que viver em comunhão com as pessoas que estão à nossa volta. Mas nós jamais podemos esquecer da palavra do Senhor. Jamais nós podemos esquecer o que Ele fez na minha vida e na sua vida. Hoje em dia parece estar difícil. Pode parecer estar difícil em alguns momentos. Mas se a gente olhar para trás, o que Ele já fez? Quantos livramentos Ele já nos tirou? Se a gente olhar para trás, pode ser que semana passada eu não tinha nada para comer, mas hoje eu tenho. Pode ser que semana passada eu não tinha dinheiro para pagar uma conta, mas hoje eu posso ter. Ou amanhã eu vou ter. Pode ser que hoje, nesse país, para mim está difícil, mas vai ficar bom se eu estiver com Ele. O país pode estar em maior crise, mas se você estiver na presença do Senhor, para você o país está ótimo. Você brilha no país. Para você pode estar ruim no trabalho, no começar de um novo trabalho, no começar numa nova igreja, ou permanecer nessa igreja. Nós não sabemos o que o Senhor tem preparado para nós amanhã. Eu sei o que está acontecendo hoje, mas nós não podemos jamais esquecer que Ele sempre está conosco. Que Ele sempre está iluminando os nossos caminhos. Sempre. E nós temos que sempre correr atrás daquela dracma que foi perdida.
Porque ao longo do caminhar nós perdemos um pedacinho dela. Por causa das dores, das frustrações, dos maus dizeres das pessoas que muitas vezes nos cansa. Ou da igreja que vai fechar, da igreja que vai abrir. Porque também é cansativo começar um novo ministério. Também é cansativo caminhar sozinho no ministério. Também é cansativo ficar aqui sozinho. Mas as coisas vão acontecer. Nós não vamos perceber, mas o caminho está sendo iluminado. Nós só vamos nos dar conta depois que nós passarmos por esse caminho. Porque no caminhar, muitas vezes, ainda é doloroso e nós não conseguimos enxergar ao nosso redor. É difícil caminhar sozinho? É difícil. Mas nós não estamos sozinhos. Nós estamos sempre com Deus. O Senhor está sempre nos carregando. Dá uma escorregada aqui, o Senhor vai lá e nos levanta. Ou algo aconteceu que nos deixou frustrante, o Senhor vira para o anjo e fala, vai lá e resolve. Vai lá, resolve para mim. Nós não podemos esquecer de colocar todas as nossas petições nas mãos do Senhor. O Senhor ontem me fez lembrar de algo que eu tenho que fazer. Colocar a minha petição nas mãos dEle. E o Senhor fala para você hoje, colocar as tuas petições na mão dEle. E parar, para mim parar de se lamentar se algo acontecer. Eu tenho que virar para o Senhor e falar, Senhor, vai lá e resolve, porque eu, com as minhas mãos, não vou conseguir. E mesmo que eu consiga, pode ficar difícil. Para mim. Para você. Mas o Senhor resolve. Senhor, resolve para mim. Eu não consigo. Ou eu vou me frustrar demais. Ou eu vou sair da tua presença e eu não quero. O Senhor fala para mim e para você hoje, colocar as petições nas mãos dEle, que Ele resolve. O Senhor fala para mim e para você hoje, não esquecer de andar na luz. Não esquecer que Ele faz, que Ele desfaz, que Ele coloca, que Ele tira, que Ele traz. Somente isso. O Senhor fala para mim e para você não esquecer da comunhão com Ele, que é o mais importante, que é o que nós não devemos deixar, a comunhão com Deus. Nós não devemos deixar de estar na comunhão com Ele, de nos santificarmos todos os dias. Todos os dias. O Senhor fala para mim e para você hoje que Ele é comigo e que Ele é com vocês. Hoje o Senhor veio falando ao longo do culto, se a gente for parar para pensar em todas as palavras, que nós não podemos deixar dEle. Nós não podemos ser só folha. Nós temos que dar fruto. Em tudo, nos louvores. Os louvores foram todos voltados para o Senhor. Todos voltados para o Senhor.
Não foi um louvor voltado para nós, foi um louvor voltado para o Senhor. Os louvores da harpa. Parece que são os louvores batidos. Não. Não são louvores batidos. São louvores voltados ao Senhor. Nós estávamos aqui louvando ao Senhor. O que é louvar ao Senhor? Muitas vezes nós achamos que é cantar. Não, não é cantar. Louvar ao Senhor é dizer constantemente que o Senhor é santo, que o Senhor é glorioso, que o Senhor é misericordioso, que o Senhor é justiça, que o Senhor é o Rei dos Reis. Isso é louvar ao Senhor. E nós achamos que louvar ao Senhor é pegar um microfone e vir aqui cantar ao Senhor. Não, não é isso. Louvar ao Senhor é isso constantemente. Santo, santo, santo. É isso que faz os anjos no céu. Santo, eles louvam ao Senhor constantemente. É isso que o Senhor quer de nós, que nós venhamos a nos santificar para estar louvando a Ele todos os dias. Santo, santo, santo é o Senhor na minha vida. Santo é o Senhor na minha vida. Essa é a mensagem que o Senhor tem para nós hoje. Que nós não devemos esquecer que Ele é o Senhor na minha vida e na sua vida. Amém? E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.